A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, o programa Semeando para a Vida Eterna. A nossa igreja fica ali na Rua Coronel Fausto de Souza, 353. Você é o nosso convidado para as nossas programações, principalmente no domingo, às 9h30 da manhã, nossa escola dominical, e às 19 horas, nosso culto público. Agora nós teremos uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro. Em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Bom, queridos, nós estamos então no mês de maio. Mês de maio temos o mês da família. E muito especialmente nesse próximo domingo, teremos agora o Dia das Mães. Então o Dia das Mães é um dia muito especial, de comemoração para quem ainda tem a sua mãe, né? E de saudades para quem já não tem mais a mamãe ao lado, mas também de muita aprendizagem. Espero que você tenha um ótimo Dia das Mães, Deus esteja abençoando a sua vida, você que é mamãe também, parabéns, né? E nós vamos orar pedindo que Deus esteja abençoando essa nossa meditação na palavra dele e que ele derrame a sua graça, o seu amor e a sua paz sobre a nossa vida. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos por esse dia, Deus, tão abençoador, esse dia que é presente do Senhor para as nossas vidas. E eu quero te pedir especialmente, ó Deus, pelas nossas famílias e muito especialmente hoje pelas mamães. Obrigado, ó Deus, por essa bênção em nossas vidas, que são as nossas mães. Que o Senhor continue nos fortalecendo, ó Deus, diante dessa sociedade que muitas vezes luta contra as figuras paternas, diante, a Deus, de muitas pessoas que não entendem ainda o grandioso papel de ser mãe. Que o Senhor esteja derramando sobre os nossos lares a tua graça, o teu amor, a tua sabedoria, Deus. Que as nossas mães, esposas e filhas sintam a tua bênção, ó Deus, do plano eterno que o Senhor tem desde a nossa criação, para a glória e honra do Senhor para todo sempre. Nós pedimos isso, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, queridos, hoje eu escolhi um texto em Atos dos Apóstolos que fala sobre uma mulher, muito pontualmente, né? Só temos a menção dela aqui, mas que significa muito, né? Uma mãe, uma mulher, uma esposa, uma mãe de família, que é uma trabalhadora também, e pelo que nós lemos, ela é a responsável também pelo início da igreja numa cidade ali onde Paulo estava visitando, né, pela primeira vez, na sua segunda viagem missionária, junto com Silas, a cidade de Filipos. E depois nós vamos fazer uma correlação com a carta aos Filipenses, né? Alguns anos depois, o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja que está em Filipos, mas que o início dela é narrado aqui em Atos capítulo 16. Então, Atos mostra, né, o início da pregação do Evangelho, do cristianismo. Depois da ascensão de Jesus Cristo, ele derrama o Espírito Santo sobre o seu povo. E aqui nós temos
mais uma narrativa, mais uma descrição do que aconteceu naqueles dias. Então o apóstolo Paulo está descrevendo aqui o seu roteiro, né? Fez a sua primeira viagem com Barnabé, visitou algumas cidades ali da Ásia Menor, e depois ele, na segunda viagem, ele vai para um lugar onde ele não tinha programado. Ele estava revisitando as cidades que ele já tinha plantado igrejas, né? E agora uma tempestade, segundo o próprio apóstolo Paulo, né? Segundo Lucas apurou, um contratempo que aconteceu nessa viagem desviou eles do caminho. O apóstolo Paulo diz que esse contratempo foi o próprio Espírito Santo que providenciou, o próprio Senhor Jesus Cristo que providenciou. E até ele diz que teve uma visão à noite de um homem macedônio pedindo socorro para que ele fosse a Macedônia. Então o apóstolo Paulo e Silas vão para aquele lugar, e eu vou ler aqui a partir do versículo 11, né, a narrativa, então vocês acompanham a leitura aí da Bíblia. Atos capítulo 16, versículo 11 até o 15, diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então esse é o texto da nossa meditação, o texto base. E nós vamos fazer uma correlação com a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, mais um pouquinho para frente. E hoje eu trouxe esse tema, né? Como é o Dia das Mães, vamos colocar aqui, a gente está abordando a pessoa de Lídia, e eu coloquei o tema fazendo um trocadilho com o programa de televisão, né? Mães à obra, né? Mães à obra. Então esse trocadilho é para dizer o quê? Que essa personagem, ela tem uma descrição muito peculiar, né? Aqui diz que ela é temente a Deus, que ela é vendedora de púrpura, que ela é de Tiatira, e o seu nome é Lídia. Então faz essa identificação e essa qualificação, né? Vamos dizer assim, dessa mulher. O que a gente precisa entender um pouco da cultura judaica nesse período é que na cidade de Filipos era uma cidade romana, né? E essa cidade, ela não tinha uma sinagoga. Qual que era a estratégia do apóstolo Paulo para pregar o evangelho? Ele procurava uma sinagoga nas cidades que ele chegava, porque a sinagoga, ela dá um espaço para a apresentação de ideias diferentes do próprio judaísmo. Então ela tem um período ali, um espaço para você expor as suas ideias. Então a estratégia do apóstolo Paulo sempre foi essa: chegar na sinagoga, esperar o horário, né, apropriado para pregar o evangelho, que no caso aqui era uma apresentação de ideias sobre o cumprimento daquilo que o judaísmo pregava. Em alguns lugares ele teve alguns problemas, teve perseguição, teve controvérsias, foi expulso, queriam matá-lo, né? Mas mesmo assim ele prosseguiu nessa estratégia. Só que para se ter uma sinagoga numa cidade, era necessário que tivesse pelo menos 10 chefes de família, ou seja, 10 homens, tanto faz se judeus ou prosélitos, que fossem chefes de família. E esses 10 homens
compunham ali então uma sinagoga, e ali poderia se instituir uma sinagoga. E a descrição que o texto faz, que no sábado, ou seja, no dia apropriado para a oração, eles procuram ali, eles veem um lugar que tem água corrente, eles dizem, né? Pareceu um lugar de oração, né? Teve junto de um rio que nos pareceu haver um lugar de oração. Então esse lugar de oração realmente ele era lugares onde as pessoas se encontravam com essa finalidade de adoração aos seus deuses. E no lugar ali, o apóstolo Paulo identificou esse lugar de oração, de adoração religiosa, e ali ele foi pregar o Evangelho, pregar sobre Jesus Cristo. E nós temos então essa narrativa que nós lemos. E o primeiro ponto, ou seja, a primeira identificação que nós temos aqui de Lídia, né, é que ela estava junto com mulheres orando. Então, a identificação que o apóstolo Paulo faz é que ela orava para Deus, era temente a Deus. Ela não conhecia o Evangelho, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, certa mulher temente a Deus, né? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. Então, isso é bem significativo. Uma mulher que orava, buscava a Deus, sem entendimento de quem era ainda o Senhor Jesus Cristo. Então, essa mulher que aparece aqui é a primeira menção de alguém que se converte ao cristianismo, à pregação do Evangelho, ao Senhor Jesus Cristo. E eu quero agora buscar aqui com os irmãos e irmãs essa menção que eu fiz da carta aos Filipenses, porque a apresentação da carta aos Filipenses é muito emocional, vamos dizer assim, né? O apóstolo Paulo faz um prefácio, vamos lembrar, é uma carta escrita para ser lida nas igrejas daquela região. Então essa carta que ele escreve a essa igreja em Filipos, que a primeira menção de uma conversão é dessa mulher, ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, vamos colocar aqui mais ou menos uns 20 anos depois que o apóstolo Paulo visitou aquela cidade, conversou com Lídia, e logo depois da narrativa da conversão de Lídia, nós temos também a conversão do carcereiro. Né? Nós falamos sobre o carcereiro na última meditação que fizemos, né, do programa. Agora eu estou voltando um pouco, né, a narrativa. A primeira que escutou o Evangelho ali na cidade de Filipos foi Lídia. Então o apóstolo Paulo diz que a lembrança dele é muito agradável e ele ora a Deus todos os dias por aquele povo ali, pela lembrança que ele tem desde o primeiro dia da cooperação deles na expansão do Evangelho. Né? Então essa lembrança, e ele diz assim, terminando aqui, né, no versículo 6 do capítulo 1 de Filipenses: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então essa lembrança que ele tem da cooperação do Evangelho desde o primeiro dia, a gente está falando de Lídia, ele está lembrando aqui da primeira conversão, né? Dos primeiros dias. E uma outra característica de Lídia, que foi desvelada aqui nesse texto, é que ela foi extremamente acolhedora, né? Ela foi hospitaleira com o apóstolo Paulo e com Silas. Então o apóstolo Paulo termina essa menção ali dizendo que ela constrangeu o apóstolo Paulo e Silas a
se hospedarem na casa dela, né? E ela os convidou dessa forma: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, né? Então, uma outra característica que também é a característica do início da igreja em vários lugares. A história da Igreja Presbiteriana do Brasil é assim. Muitos acolheram os missionários que vieram, né? A nossa história aqui em Lages começa em 1904, com a visita dos missionários americanos à nossa região, a Lages. Então, 1904, pense aí, né? Início do século retrasado, né? Então, esse início desse século começa ali a visita dos missionários à nossa região e como eles sobreviveriam aqui se não tivessem sido acolhidos, né? Se não tivessem quem os acolhesse. Então, essa característica do início da plantação das igrejas, ela é um modus operandi que Deus usou pessoas, Deus tocou no coração de pessoas, como narrou o apóstolo, como narrou Lucas aqui com a história do apóstolo Paulo, né? Diz que Deus abriu o coração de Lídia para atender as coisas que o apóstolo Paulo falava. E é isso que nós cremos. A pregação do Evangelho é uma pregação simples, é uma pregação do amor de Deus por nós, do amor do Deus que veio, se encarnou e se entregou por nós, morreu no nosso lugar. E só quem pode colocar isso dentro do nosso coração é o próprio Deus. Muitas vezes nós nos encantamos com a eloquência de pessoas, nós nos emocionamos, nós achamos bonito, né, uma espiritualidade, mas nós não entendemos realmente o amor de Deus por nós e continuamos vivendo a nossa vida. Podemos passar um tempo frequentando uma igreja, fazendo até parte do rol da igreja, se batizando, mas muitas vezes nós nos afastamos porque nós não entendemos, ou o Senhor não abriu o nosso coração para sermos o seu povo verdadeiramente. Mas passamos um tempo com o povo de Deus. Ouvimos a palavra, achamos que é agradável, ou nem tanto, né? Muitas vezes nos confronta, mas o que nós cremos é que Deus mesmo trabalha no coração de cada um daquele que ouve o Evangelho. Então a nossa tarefa é pregar esse Evangelho, é levar essa boa notícia através dos canais que nós temos, ou seja, numa pregação numa praça pública ou na igreja, ou através de um programa como esse, né? Nós cremos que Deus atua no coração de cada um daquele que está ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E essa mulher Lídia, essa mãe, essa dona de casa, essa trabalhadora, que é uma outra característica, essa certa mulher, ela era trabalhadora. Então, às vezes nós ouvimos dizer, né, que o cristianismo é machista, né? A Bíblia é machista. Então nós temos aqui uma pequena amostra de que o conceito de liderança dentro do cristianismo é um conceito estabelecido por Deus, mas ele é um conceito que em alguns casos se mostra falho, no sentido de que pessoas que foram chamadas para ser liderança na igreja envolve até mulheres, né? Nós entendemos que Deus pode usar qualquer pessoa para ser liderança, qualquer pessoa para pregar o Evangelho, qualquer pessoa para abrir a boca e falar sobre o amor de Deus. E na própria carta aos Filipenses, nós temos aqui uma exortação do apóstolo Paulo, não sabemos, né? Pode ser a influência da própria Lídia, com uma liderança muito forte na igreja. Há uma briga de liderança na igreja de mulheres. E ele fala aqui: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Então, há uma desavença entre duas lideranças femininas dentro da igreja. E o apóstolo Paulo usa essa carta para exortar essas irmãs que elas trabalhem em conjunto para
que a obra do Senhor, que a igreja cresça, que a igreja tenha paz. E ele também pede ajuda de um companheiro chamado Cízigo, né? Então esse companheiro, a ti fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Veja bem a descrição que o apóstolo Paulo. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então esta exortação que o apóstolo Paulo traz na carta aos Filipenses, nós vemos ali que a liderança feminina dentro da igreja era uma liderança ativa, uma liderança forte, uma liderança até que causou ali um atrito, né, dentro da própria igreja de Filipos. Mas, pois bem, nossa personagem de hoje aqui dessa meditação é essa vendedora de púrpura, né, que nós observamos como a primeira convertida na cidade de Filipos, e na cidade de Filipos uma igreja que é fundada, uma igreja que cresce, uma igreja que está no coração do apóstolo Paulo, uma igreja pujante, né? Essa igreja de Filipos, então, com essa liderança, o apóstolo Paulo começa a sua carta com uma ação de graças pelo que ele lembra de cada um deles ali. Vamos estabelecer aí um hiato de 20 anos, né? E essa igreja já está ali há 20 anos andando com uma liderança consolidada, com homens e mulheres fazendo parte dessa igreja, trabalhando para o Senhor Jesus. Então essa história é uma história também que nós vemos com certa frequência, né? Na nossa denominação, muitas igrejas ainda hoje começam com liderança feminina. As mulheres é que seguram o trabalho. E nós também temos que observar isso e pontuar que a liderança masculina é importante na igreja. E hoje está em falta. Hoje está em falta. Homens que sejam bons líderes nos seus lares, que é uma exigência que o apóstolo Paulo fala. Nós vimos aqui que não havia uma sinagoga em Filipos, e era uma cidade já consagrada. Não havia uma liderança digna ou íntegra para se formar uma sinagoga. Então essa mulher, Lídia, ela se destaca como uma liderança dentro da própria igreja. E o evangelho se espalha por ali, e é fortalecido por ali. E ali se forma uma igreja que está no coração do apóstolo Paulo. E ele recomenda, ele diz que a alegria deve ser algo frequente na nossa vida de salvos. Então, queridos, o Senhor Jesus nos abençoou com a vida eterna. Mas a vida eterna ela começa aqui, hoje. O aqui e agora, vislumbrando as bênçãos eternas, sentindo a presença de Deus, quando nós nos reunimos para celebrar, para cultuar o nosso Deus. E esse mês da família, é um mês que nós nos voltamos para afirmar e reafirmar que a bênção de Deus é sobre a família. Então, meu querido, minha querida, se você está enfrentando lutas no seu lar hoje, lembre-se que a promessa de Deus sobre você é que você é a liderança espiritual da sua casa, se só você é convertido dentro da sua casa. E Ele vai lhe abençoar, e Ele vai derramar seu Espírito Santo, Ele vai santificar os seus filhos. E nós oramos para que Ele também trabalhe na conversão dos seus cônjuges, né? Tem essa oração sempre diante do Senhor, para que Ele abençoe o seu cônjuge, para que Ele converta o seu cônjuge, e que seus filhos sejam abençoados numa relação de amor, de graça, de paz diante da palavra de Deus. Essa é a nossa oração. Que Deus abençoe você, o seu lar, tenha um ótimo dia com seus parentes aí, né? Tenha um ótimo almoço, e que você valorize cada dia que você está com a sua família, com bênção de Deus.
como diz o Salmo, são as nossas flechas, né? Os nossos filhos e filhas. Que você seja abençoado a cada dia mais. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa a minha gratidão a Deus. Tu és tudo para mim, Senhor, minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor e atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador.